porque até minha visão de mundo, eu sou uma pessoa declarada e abertamente de esquerda, tem a ver com 5 anos de idade eu não entendi o que era democracia, nada, mas eu quis saber o que era por causa da democracia corintiana. E não sou de família de pessoas engajadas politicamente ou de uma história de militância política ou de esquerda, não. Fui o primeiro e assim, o Corinthians me fez querer entender, óbvio que com 5 anos eu não tinha conhecimento, mas foi ali que começou eu acompanhar um pouco mais, gostar mais de política e tal, várias questões da minha vida. A minha opção, eu sou ZL, sempre põe nas minhas colunas, por adoção e não por nascimento, porque desde criança frequento, e foi o lugar que eu mais me encontrei, um mundo que eu mais gostei, onde eu mais me identifiquei. E aí quando eu fui mais adulto, pude comprar meu primeiro apartamento para casar, depois já até separei, comprei outro, enfim. Minha vida foi para a Zona Leste, que é o lugar que eu mais me identifico da cidade. O meu filho chama Basílio, não é à toa, e aliás foi batizado na Capela de São Jorge do clube. Meu casamento, a festa foi no Salão Nobre do Parque São Jorge. Enfim, o Corinthians está no nome do meu filho. Não tem nada na vida mais importante que o nome do filho, né? Mas não vejo sentido nenhum, embora tenha. Torcedor que é racista e torça pro Corinthians, torcedor que tenha xenofobia contra nordestino e torça pro Corinthians. Corinthians que foi fundado por imigrantes, os imigrantes europeus foram muito maltratados no início do século, fugindo da guerra. Como hoje, tem europeu hoje que trata mal o imigrante que vai para lá, então o mundo é muito louco, as pessoas não têm memória, não têm história, mas eu acho que o Corinthians, em sua história, o Corinthians instituição, que é maior do que as pessoas que passam, ele está ali no seu DNA, isso é o time do povo, é um time fundado por operários, é um time que entrou numa liga onde aceitava negros, nordestinos, onde nunca teve diferença, onde canta o seu povo. A torcedora símbolo do Corinthians é a saudosa Dona Elisa. Enfim, é um time que tem bastante percentual de mulheres que torcem. Então é um time que não faz sentido a pessoa ter em si valores fascistas, asquerosos, nojentos e cantar o amor por um time que representa somente o oposto disso. Não faz nenhum sentido, mas está cheio de incoerência no mundo, né? Quando eu era criança e adolescente, você tinha um futebol que as pessoas não tinham dinheiro para ir no cinema, no teatro, tinha para ir para o futebol. Hoje, na Zona Leste de São Paulo, o shopping mais caro que tem naquela região, é Anália Franco, sai mais barato para um pai de família levar 3 filhos no cinema e na loja de alimentação do que 3 num jogo do time do coração. Então, obviamente, deixou de ser um programa familiar popular. A minha questão, desde criança, antes de entender o que é o preconceito, de entender as diferenças, de entender os absurdos sociais que a gente vive, o Corinthians me ensinou de forma, com exemplo, não com teoria, né? Porque eu ia no estádio e estava todo mundo junto, velho, novo, pobre, rico, branco e negro. O futebol, onde eu joguei no Corinthians, né, no clube associativo, e joguei futsal federado e tal. E tinha muitas crianças que tinham menos dinheiro que eu, negros, brancos. Então, assim, quando eu fui entender preconceito, entender diferenças, o Corinthians tinha me ensinado que isso não tem sentido. Porque Então, assim, eu devo a paixão pelo futebol, outras paixões que eu tenho que não vem ao caso aqui, samba, enfim. Mas o Corinthians está na minha vida em tudo. Até depois que eu não virei jogador, como muitos que lá em criança sonhou, certamente a opção por jornalismo tem a ver com a paixão pelo futebol, e ninguém é apaixonado por futebol, é apaixonado por seu time, né? Então, minha primeira paixão não foi o futebol, minha primeira paixão foi o Corinthians. Para mim foi uma coisa muito clara, muito simples, né? Eu sou nascido em 77, sou de 26 de janeiro de 77, o gol de Deus Basílio foi em 13 de outubro. E desde muito moleque, 10, 11 anos, não vou precisar exato, eu falei, se tiver um filho vai chamar Basílio, tal, que é o ano que eu nasci, é o nome... Eu sou filho de português e Basílio não é um nome popular como é João, José, mas é um nome comum, tanto que Basílio é um nome português, né? O Primo Basílio, a obra de Eça de Queiroz, é um livro português. E eu falei que ia chamar, as pessoas levavam na gozação, é brincadeira, tal. Tive algumas namoradas, saí com algumas mulheres na vida, e sempre que eu saía, eu falei assim, olha, saiba que se engravidar vai chamar Basílio. Era uma gozação, tal. Até que eu comecei a namorar minha ex-mulher, a gente começou a namorar em 97. O Basílio nasceu em dezembro de 2008, então teve 11 anos para entender isso. Aí quando engravidou, eu falei assim, eu falei, não, olha, isso aí a gente conversou em 97, você foi avisada antes de sair comigo que se tivesse um filho ia chamar Basílio, você não vou nem discutir. E no começo ela não gostou, tal, embora já tivesse sido avisada, entre aspas. Meu único senão com o nome era ele não gostar, né?
E graças a Deus o Basílio ama o nome dele, adora. E por causa do nome do meu filho, a gente ficou muito amigo do Basílio, do João Roberto Basílio, né? Eu conhecia, obviamente, como jornalista, quase todo ano, em outubro, tinha que ligar para ele fazer uma matéria, como foi o gol e tal, mas nenhum convívio familiar, pessoal. E desde o anúncio da gravidez da minha ex-esposa, da Laís, não era nem certeza, né, que aquele primeiro ultrassom de 10, 11 semanas dá 80%, uma coisa assim, que era menino. Eu procurei, expliquei a história, a gente gravou, choramos os dois juntos e tal. Gravei uma entrevista em fita ainda, em áudio, né? Era fita cassete. Para ele contar para o meu filho quem foi o Basílio, por que meu filho ia chamar Basílio. Aí dali, no batizado do meu filho tem foto, depois você vai ver as fotos. Tem o Basílio, foi no batizado que foi na Capela de São Jorge. Meu filho está com 16 anos hoje. Até os 8, 9 anos, a gente fez aniversário quase que todo ano, festinha de aniversário, todas o Basílio estava. E a saudosa dona Cecília, que era a ex-esposa do... Não, a viúva, né, faleceu, era a esposa do Basílio, estava com o Basílio nas festas, virou amigo da família, assim. Ele às vezes, deu presente pro meu filho, ligava às vezes para saber como chama de Bazinha, como tá o seu Bazinha e tal. Então, transformou uma pessoa que é fantástica, né, que ele podia ser um ídolo de um gol e conhecer, perceber que tratava-se de um cara que não tem nada a ver e tal. E foi um prazer para mim conhecer, que para mim era um gol, né? Conhecer o homem que é o Basílio, essa pessoa incrível que ele é, os valores que ele tem, a simplicidade absurda que ele tem, apesar do que ele fez na história. Então, o nome que sempre foi uma ideia só me deixou mais feliz e convicto que eu fiz a escolha certa. E meu filho ama o nome dele, então isso para mim basta. Mas eu acho que tem um preconceito muito grande contra a Zona Leste de São Paulo. É longe de quem? Depende onde você mora. Da Praça da Sé é exatamente a mesma distância, Morumbi e Itaquera. Eu não vejo as pessoas falar que é longe, né? E tem transporte público. O que eu lamento muito é que eu acompanhei profissionalmente, não só pessoalmente, a construção do estádio durante mais de 3 anos, que eu tive um quadro na Band News FM, chamava Band News a toda obra, que eu acompanhei tijolo a tijolo, até o bordão, a construção do estádio. E nesse período, além da obra em si, eu visitei tudo ali, Carmozina, Arthur Alvim, Itaquera, Parque do Carmo, Cidade Tiradentes, enfim, São Miguel, para conhecer as pessoas, para falar com as pessoas, não ficar só na obra. E assim, do jeito que o preço é do ingresso, essas pessoas não estão no estádio, elas passam no trem ali em frente e voltam, você vai no estádio, o público é o mesmo que iria em outro lugar, mas aí não tem a questão da região, né? E obviamente, como aconteceu em Itaquera, aconteceu em outros lugares, as promessas que ia trazer desenvolvimento, obras para a cidade, população, melhorias, aquela população continua com trânsito péssimo, continua com defasagem de serviço público, de Estado. Nesse país querem acabar com tudo que é do Estado, que eu lamento profundamente essa visão elitista, burra e canalha, mas assim, é uma região que precisa de mais Estado, mais escola, mais hospital, mais transporte, mais serviço. Então o Corinthians tem a ver com tudo na minha vida, minha visão de mundo, o nome do meu filho, a região da cidade onde eu escolhi morar, tem origem lá no início da minha visão ideológica, que se manteve a vida inteira, e enfim. Então o Corinthians permeia toda... Eu não sou nada sem o Corinthians, né? Não é que assim, eu sou corintiano e pai, corintiano e filho, corintiano e jornalista, corintiano e empregado, ou corintiano e desempregado, ou corintiano e... Então faz parte da minha vida.